fora deste país e perdeu o nosso costume de tomar um JP, né, gente, durante o intercâmbio, ficar meio enjoada. Não sabemos, né? Tudo pode ser. Bem-vindos ao Sorocast, este podcast onde se fala de tudo mesmo, inclusive sobre livros, oliveiras, passaportes, ponte aérea e ué. Eu sou Laura Lima e este é o Sorocast, com um episódio que causa calafrios e orgulhos aos pais de filhos universitários. Sim, amiguinhos, temos mais um episódio. Lembrando que esse podcast agora sai todas as quintas-feiras, para quem está chegando, gente. Até o dia que eu pegar meu passaporte, meus livros e ir para algum país da Europa, fingir. Tô super fazendo viagens, retiros de estudos, mas na verdade eu vou estar morrendo de tanto estudar, porque não é fácil. Para encher essa lista de lembrancinhas de trazer de volta de viagem, eu peço que você, meu querido ouvinte, traga 3 amiguinhas para ouvir a palavra do Sorocast. Compartilhe esse podcast do amor com seus amiguinhos, crushes, coleguinhas de intercâmbio e etc. Assim todos vamos juntos tomar este vinho do Porto enquanto escrevemos um artigo horrível de imenso para entregar amanhã. Lembrando que nas nossas redes são todas @Sorocast, com 2 T's no final, né? Não esqueçam também do nosso Soropix, para ajudar este programinha maravilhoso a preencher a sua listinha e trazer o mínimo de lembrancinhas possíveis para todos vocês, não é mesmo? O nosso Soropix é lauralima21@gmail.com. E você pode pagar aí por este episódio 50 centavos, 50 euros, quanto você quiser, gente. A gente já está aceitando até libras esterlinas, fiquem à vontade. E você vai juntando aí o valor, paga pelo mês, para nos ajudar a ter o prazer de tomar vinhos baratos fora deste país e perder o nosso costume de tomar um JP, né, gente, durante o intercâmbio, ficar meio enjoada. Não sabemos, né? Tudo pode ser, basta acreditar. E para dividir essa experiência de viajar para fora, para estudar, coisa que eu não fiz, gente, eu tô aqui de metida mesmo, porque o podcast é meu, quis falar desse tema, então assim, né, fiquem à vontade. Eu vou chamar ela, que já esteve algumas vezes nesse podcast, sim, ela, Silvana Rodrigues. Oi, Sil! Ai, acabei de aterrissar aqui. Ai, cheguei. Ainda falamos português. A outra, né? Fantasy! Alô, sai corrigindo todo mundo, mas em Portugal não tem muito o que corrigir, né? Mas é claro que tem. A gente vai conversar também. A gente acha que vai ser fácil? Não é. Que nem dentro do Brasil é. E abrindo, gente, as portas, né? Temos uma convidada nova nesse podcast que nunca esteve aqui. Ela, que já foi a última negra. Referências. A gente já vai falar disso para vocês um pouquinho, para vocês não esquecerem. Railine Vitória. Oi, Railine. Oba! Oi, pessoal. Bem-vindos. Obrigada por tudo. Então, gente, vou explicar o que está acontecendo aqui. Eu já falei para vocês que eu não sou uma intercambista, né, gente? Nunca fui uma intercambista. O máximo que eu fui intercambista é de ir lá invadir uma biblioteca diferente da URGS para estudar, pegar um computador melhor. Foi o máximo de intercâmbio que eu fiz na minha vida, e na engenharia, assim, fazer de louco nos computadores da engenharia. As gurias já fizeram intercâmbio, as duas, e foram para a mesma universidade, que é a Universidade de Évora, mais conhecida como Mas elas foram em períodos diferentes, né, gurias? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso pra vocês saberem aí qual é que é o rolê, entendeu? E aí, gurias, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Essa universidade que vocês foram, a Universidade de Évora, é uma universidade, pelo menos aqui para Porto Alegre e pro mundinho que eu conheço mais conhecido como DAD, URGS, é uma universidade que várias pessoas já foram para fazer intercâmbios, que é uma cidade de Portugal. Évora é uma cidade bem conhecida da galera do intercâmbio do teatro, assim. Uma galerinha já foi para lá, para outras cidades, mas a Universidade de Évora é uma que as pessoas mais foram. Como é que foi essa coisa assim, tipo, abriu uma vaga para intercâmbio para Évora, e agora? O que eu faço? Onde é que veio essa vontade, assim, de vocês, tipo, eu quero fazer esse intercâmbio aqui? Bom, eu sempre quis fazer intercâmbio. Foi uma das minhas vontades desde que eu entrei na universidade. Era um desejo que eu tinha, assim, guardado. De, nossa, eu quero, se eu tiver oportunidade, eu quero sair do Brasil. Eu quero estudar fora, não só por mim, mas pela minha família.
Eu acho que indo com a universidade, assim, indo pela universidade, a gente se sente mais seguro também, né? Os familiares também se sentem mais seguros, e, enfim, tem um tempo específico para tu ir, para tu voltar, tem uma estabilidade. Então, o meu desejo sempre esteve ali, eu sempre quis fazer. E aí, em 2017, abriu o edital do Santander Ibero-Americanas para fazer o intercâmbio. Eu nem lembro agora quem me mandou o edital, talvez algum colega da faculdade mesmo tenha me passado. E quando eu olhei, assim, aquela oportunidade de fazer mobilidade acadêmica, né? Nossa, eu vou fazer. E eu nem tinha lido o edital, eu olhei para minha mãe e disse assim, mãe, eu vou passar. Eu vou ir para Évora, tu me apoia? Como assim, Railine? Não, eu quero saber se tu me apoia. Porque era março, abril ali, e as seleções eram em maio, mas a resposta vinha só depois, tipo, era todo um processo, quase um ano, assim, de seleção. Mas antes de ler o edital, eu já tinha dito assim, eu vou passar. Eu só preciso de apoio. Né? E depois a gente vê as outras coisas que precisa, documento, né? Dinheiro e tal. Mas daí minha mãe falou, te apoio, vai, filha, vai. Só que eu acho que ela não botou muita fé assim no início, com esse pensamento positivo que eu tava, porque eu já tava me vendo pegando avião, eu já tava me vendo lá, assim. Minha mãe, ela tava vendo que eu ia voar, mas ainda não que eu ia realmente, né? Então, a vontade, ela sempre esteve comigo, assim. E também de ver que os outros colegas, né, como a Manu Miranda, foi também, a gente sente que é possível, né, que não é algo distante, ainda mais para a gente do teatro, que tá num prédiozinho ali bem isolado, nós artistas ali. Então, ver que as pessoas conseguem é muito legal. Então, foi daí esse meu desejo. Sempre esteve aqui. E eu fiquei muito feliz que deu certo. Pois então, comigo eu acho que é um pouco diferente, assim. Em 2014, eu fiz meu passaporte. Porque eu sempre quis viajar, né? Demorou muito tempo para eu acreditar que seria possível viajar e ir para fora do país, por exemplo. Esse ano já vão fazer 10 anos da primeira vez que eu viajei de avião, e a primeira vez que eu viajei de avião foi para apresentar um trabalho acadêmico. Então, a universidade, muitas experiências que eu nunca tinha imaginado antes dela de ter, ela me oportunizou ter, né? Mas em 2014 eu fiz o passaporte porque eu já tinha o pensamento que quando eu for viajar, eu não quero que seja por falta do óbvio, do burocrático, que eu seja barrada. Eu nem tinha dinheiro, eu nem tinha planos, eu nem tinha nada, mas eu fiz o passaporte. Tá, 2014. Intercâmbio em si, eu não pensava, não era uma coisa assim que eu tivesse planejado. Quando entrei na universidade há muito tempo atrás, tudo para mim foi novidade, porque eu não tinha nenhuma referência anterior a mim, assim, de pesquisa acadêmica, de carreira acadêmica, de oportunidades que a universidade te dá. Então, quando eu entrei, eu descobri que a universidade tinha um cinema, que a universidade tinha muitas bibliotecas com variados acervos. Tudo isso que eu fui descobrindo com a universidade, eu fui me encantando e fui devorando. E o intercâmbio, assim, como uma possibilidade, ele só se apresentou para mim mesmo também depois de ver a Manuela, né? A Manuela Miranda, que é atriz também, pesquisadora, e na graduação ela fez esse intercâmbio. Porque o que eu tinha de imaginário, assim, eu que cresci, né, nasci nos 80, cresci nos 90, de ver Tia Iara, muito mais que turismo. A minha ideia de viajar e para fora era uma coisa muito... Quem é que viaja, né? Como se parece essas pessoas que viajam? Quando eu pesquisava intercâmbio, quais canais de YouTube que eu encontrava de pessoas falando sobre viajar? O que eram essas experiências, né? Que é muito parecido também com essa experiência das pessoas que amam o colégio, né? Geralmente, quem ama muito o colégio tem um perfil muito específico, porque o colégio é um lugar de traumas, assim, para a maioria de nós, né? Enfim, e aí, quando a Rai foi, também, assim, foi, tá, e talvez exista essa possibilidade. Só que eu já tinha vivido uma história com a universidade de entrar num curso, mudar de curso, sair do curso, ficar anos sem estudar não, né?
ficar anos sem vínculo com a universidade, porque eu sou uma pessoa que estuda independente de vínculo institucional. E aí, em 2017, depois de um período bem traumático que eu tinha passado, assim, nos 2 anos anteriores, enfim, coisas aconteceram que eu botei na minha cabeça que eu ia viver tudo que eu merecia viver, tudo que eu merecia viver nessa experiência de voltar para a universidade. Então, eu voltei para cursar direção, e aí todas as cadeiras, tudo eu fiz com o meu máximo empenho, tudo com o meu máximo de dedicação. Se antes me considerava, não sei se era de fato, mas se eu me considerava mediana, agora eu queria ser o máximo, mas o máximo para mim, dentro dos meus parâmetros. E aí eu me permiti, assim, sonhar com isso, né? E comecei a elaborar um plano, daí comecei a pesquisar os editais, tinha alguns editais diferentes de bolsa, algumas universidades diferentes, mas olhando currículos, assim, Évora foi o que me pareceu mais interessante, e também por ser uma cidade histórica, patrimônio da Unesco, tem toda uma questão interessante, né, dessa cidade, e muito, 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 reforço, por ter referencial de mulheres pretas que tinham vivido essa experiência antes de mim, porque isso é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que vai fazer intercâmbio, é que pesquise sobre como pessoas com seus marcadores sociais vivem nesses lugares. Porque eu tive vários choques de cultura, mas choques das coisas que eu não tinha pensado, porque elas não me atravessavam, talvez, diretamente. Então, isso foi a descoberta. Eu quase fiz um intercâmbio em 2011. Eu tinha entrado na URGS um semestre, não foi nem um semestre inteiro, foi tipo meio semestre. Abriu uma bolsa para Évora também. Só que era aquela modalidade que tu faz 2 anos lá, 2 anos aqui. Tu faz 1 ano aqui completo, fica 2 lá e volta para terminar aqui 1 ano. Daí eu lembro que foi outros 2 colegas meus, eu não fui. Eu quase fui, na verdade. Eu vi o edital, cheguei a pensar em me inscrever e tal. E fui fazer o quê? Consultar os meus pais. Que foi uma coisa meio burra, se for pensar. Mas eu fui consultar meus pais. E isso foi bem num período que estava acontecendo algumas perseguições com estrangeiros na Europa, em Portugal, enfim. Aí foi uma das coisas que fez eu recuar. Mas outra coisa que me fez recuar foi, tipo, cheguei pra minha mãe, né? A maior cara de pau que eu podia chegar. Disse assim, oi mãe, olha só, tô precisando me inscrever no intercâmbio. Ai, que legal. É para Portugal. Ai, que legal, 2 anos. Daí ela parou, ficou me olhando assim, 2 anos? 2 anos, vou ficar 2 anos lá e volto 2 anos. Eu bem bela, com 21 anos, assim, ó, como se nada estivesse acontecendo. Daí ela ficou, mas 2 anos? Tu vai ficar 2 anos corridos lá? Tu não vai voltar? Eu disse, não, vou ficar 2 anos, depois eu volto. Na universidade, tem bolsa e tal. Mas a passagem pro Brasil ficar vindo de 1 ano em 1 ano, ou de 6 em 6 meses, não tem como, é muito caro. Daí ela, ai, mas a bolsa vai te sustentar? A bolsa é isso, a bolsa aquilo, a bolsa aquele outro. Porque minha mãe, assim, ela é questionadora, assim, no sentido de, tipo, tu tem certeza disso que tu quer fazer? E já o meu pai, na época ele era vivo, eu falei pra ele assim, ai pai, eu vou me inscrever para um intercâmbio pra Europa, 2 anos. Ele falou, tu tá ficando louca, tu vai ficar 2 anos fora do Brasil, longe de todo mundo. Enfim, surtos dos meus pais. Aí logo depois eu comecei a ver essas reportagens e tal. Pior coisa que eu fiz foi investigar o que estava acontecendo na Europa no período, porque daí foi quando eu desisti de vez, assim. E também tem a ver com as inseguranças e tal. Eu não conhecia ninguém que já tivesse ido. Os meus colegas foram. Os 2 eram colegas brancos, então, tipo, foram outras experiências, né? Mas eles foram juntos. Eu poderia ter ido, porque eu ia estar com alguém conhecido, né? E era uma pessoa que era bem amiga minha também na época e tal, mas acabei não indo pelas inseguranças, por essas questões aí sociais que estavam rolando na época, e também por um pouco de pressão de, tipo, tem certeza? Tá pensando em fazer? Você não tá ficando louca? Mas, enfim, não fui. Quem sabe um dia aí posso ir para trabalhar para algum lugar do país, do universo, ou para fazer um mestrado, um doutorado, não sei. Mas assim, gurias, tá, vocês foram lá, pegaram suas malinhas, seus documentos e partiu Évora, né? A parte dos documentos, assim, ela dá um certo trabalho, né? Não é tão simples, porque de visto de estudante, para o visto de estudante a gente precisa do aceite,
pro aceite precisa aplicar todas as coisas. Ainda tem o Santander, que eu também fui com essa bolsa, né, do Santander, que, ai meu Deus, assim, não se cospe no prato que se comeu. Mas eu vou comer. Mas uma coisa é fato, né? Bancos sempre serão bancos, né? Sempre ganha, por mais que ele te dê alguma coisa, outra coisa ele está ganhando. Então, no edital que eu passei, que eu acho que não mudou de um ano para o outro, que eu fui um ano depois, um semestre depois da RAI, quando o edital foi lançado, ele dizia que o estudante ganharia 3 mil euros. E daí a cotação desse euro era da data do lançamento do edital. Por mais que tu pesquise, tu não acha o euro naquele valor do lançamento do edital, porque assim, o euro na cabeça de quem escreveu o edital na época tava assim, tipo, R$3,20, era tipo baixíssimo. Tá, só que a gente recebe em reais para converter de novo para euro. Então, quando eu fui viajar, o euro tava em alta, assim, nada comparado com agora, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Né? Quem diria? Mas eles estavam muito a gente não está sendo ajudado, né? Então, o que era 3 mil euros virou, sei lá, 2, não consigo lembrar agora, mas assim, se perdeu muito na transação, na conversão. E fora isso, né, todos os custos, antes de tu chegar no outro país, tem os custos de visto, os custos de seguro de vida, seguro de vida que inclua repatriação em caso de morte, né? Essas coisas, assim, são coisas que tu nem imagina que tu tem que ter, mas tu tem que ter, né? Sei lá, um conversor de tomadas. Seguro-saúde. Seguro-saúde. São várias coisas. Importante, né? O saúde é importante. Muito importante. Eu passei por situações que ainda bem que eu tinha esse seguro. Mas isso que a Sil fala é muito real, assim, porque a gente vê a viagem, né? A gente vê o pouso. Mas até a gente decolar, tem um chão, assim, cada uma tem a sua história, seu percurso até chegar no outro lado, né? E ouvindo a Sil, eu lembro também, bom, que na época, né, eu não lido com euro todo dia, né? Adoraria, mas não lido. Então era tudo muito novo, né? Pegar o dinheiro ali no banco, converter em outro banco para ver se ajuda, né? Se tu sai no lucro, em vez de sair na desvantagem. Para mim também, o euro estava 4,11 na época, e assim, eu só pensava, nossa, o dinheiro que eu tiver ainda eu não posso, eu tenho que gastar ele muito bem, porque eu não posso ficar pedindo dinheiro no Brasil, porque imagina, se eu quero 1 euro, minha mãe tem que ter R$4,11, é muita grana, sabe? Tipo, quando a gente soma, né, que é 100 euros, deu R$400, é muito dinheiro. Então, esse cuidado também, essa noção, acho que essa administração financeira individual, para mim, assim, foi algo que eu tive que ter sempre muita cautela, né? Mas claro, também que a gente vai para um país onde a realidade é muito diferente, né? A valorização do dinheiro é totalmente diferente da daqui, assim. A gente pega 1 euro e consegue comprar, sei lá, tomate, uma bala, tipo, dá para te comprar umas coisas, assim, que chega aqui com R$1, porque embora o valor convertido fosse 4,11 na época, eu olhava muito pela moeda. Pô, é 1 euro, mas com R$1 eu não vou no mercado comprar um tomate, sabe? Comprar um tomate e sair com chocolate, eu não consigo. Então, eu lembro que eu fiquei num deslumbre muito grande, assim, quando cheguei, sobretudo em supermercados, né? Porque essa relação com o dinheiro é muito diferente. E isso, nossa, seria super bom se aqui também fosse assim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, R$100 no mercado não tá dando para nada, mas 100 euros a gente faz um rancho, né, Silvana? Ou fazia naquela época que, meu Deus do céu, alimentava todo mundo. Nossa, eu gastava mais ou menos 18 euros por semana no mercado e eu voltava assim, ó, rica, variadas azeitonas, vinhos, chocolate Milka, maravilhoso, bacalhau, nossa, de tudo. Teve uma coisa que eu aproveitei, foi para comer coisas maravilhosas, assim, ó, como uma rainha. Exatamente. Não, tem umas comidas muito boas, uns doces muito bons, assim. E é isso também, né? E eu não sei se com a Sil aconteceu isso, mas também me deu muita saudade das comidas daqui. Embora tivesse muito acesso a diversas comidas, as pessoas me perguntavam, ai, tem feijão? Tem feijão diferente, enlatado, enfim, né? Mas é o feijão.
me dava muita saudade de coisas que a gente tinha acesso facilmente, sabe? Porcaria, sobretudo, né? Sei lá, um X, um cachorro-quente, coisa que tu tinha acesso, assim, numa banquinha ao sair de casa. Mas que lá não, né? Tu lidava com outra realidade, assim. E eu acho que isso também, né? Isso também faz parte dessa viagem, porque muda a nossa alimentação, muda o que a gente vai pensar como sobremesa, ou como cardápio de almoço, de janta, enfim. É uma outra dinâmica também. Queria aproveitar agora que a gente entrou no assunto. Eu sou uma pessoa que eu amo ver um vídeo de uma pessoa no supermercado fora do país. Amo. Até os nacionais eu vejo. Mas os internacionais, assim, eu passo horas assistindo, assim, tipo, fulano no meu supermercado em Paris. Beltrano no supermercado na Alemanha. Clano no supermercado em Portugal. Eu amo essas... Gente, assim, ó. Isso é uma coisa assim, que me causa um prazer. Eu acho que uma das coisas que eu ia mais aproveitar no intercâmbio era fazer isso, de tipo, o que eu consigo comprar com €1? Esse é o meu divertimento de intercâmbio, ia ser isso. E aí, gente, essa coisa assim da valorização, né, que você estava falando, como é que foi para vocês esse impacto de tipo, meu Deus, aqui tem milka por, sei lá, o que seria equivalente aqui, mas tipo, por um valor muito baixo. Nossa, vinhos maravilhosos que a gente compra. O dinheiro que eu gastaria num Molon, acho que era o nome daquele vinho barato. No Molon, eu estou comprando um vinho maravilhoso. Como é que foi isso para vocês? Vocês voltaram muito enjoada? Olha, vinho lá, pegando vinho, né? Vinho lá é mais barato que água, literalmente. Né? Uma garrafinha de água, fora que tem as proporções das coisas, tem proporções diferentes daqui, né? Lá tinha umas garrafinhas, garrafinha de 200 ml, assim, de vinho, que era vinho culinário. Vinha tipo num coisinha de todinho, assim, né? Começa aí. Mas que o povo bebia de qualquer maneira. Mas uma garrafa de um vinho verde, né? Que é de uma região específica de Portugal, e foi o vinho que eu mais tomei, assim, que eu mais gostava, tu pagava €1, €1,25. Aí, quando eu tava meio fina, eu pagava €2,60. Eu tava meio fina, eu pagava €2,60. Meu Deus, que maravilhoso! Mas tinha um vinho que era o Cacho Fresco, que eu tomava sempre, que era maravilhoso. Às vezes ele tava 96 centavos no Pingo Doce, meu amor, saudades Pingo Doce. Onde você estiver, eu amo você. Eu não voltei enjoada, mas eu voltei assim, ó, baratinada, não sei, porque é muita informação pra gente processar, que a gente sai de uma realidade e vem pra outra, e tá todo mundo eufórico, querendo saber, com razão, né? Querendo saber como foi, mas tu não processa também, porque não é... Ai, sair daqui e vim pra cá. É todo um sentimento que tu constrói, uma afetividade. Eu morei com 5 meninas, sabe? A gente construiu uma família juntas na nossa casa, enfim. Muitas trocas e tal. Mas eu lembro que a sensação que eu tinha, assim, fisicamente lá, é que eu não tinha nós nas minhas costas. Você concorda comigo? Eu não tinha preocupação, Silvana. Exato, é fisicamente diferente, não tem explicação. Exatamente o que eu já defini. Exatamente. Eu cheguei aqui, meu corpo começou a ficar... Eu começava a lembrar de tudo, assim, tudo que o Brasil me traz de positivo e de negativo, e de ter que pegar ônibus, né? Porque lá a gente não precisava pegar ônibus, a cidade era tão pequena que andava a pé, dos assédios que a gente sofre, infelizmente, no nosso cotidiano aqui no Brasil. Não que lá não sofria, mas era num degrau bem menor, assim, ao menos comigo, ainda bem. E, enfim, era cada coisa, assim, que no nosso cotidiano a gente vai, por exemplo, de andar preocupado, né? Andar preocupado. Até ontem eu dei uma saída aqui para espairecer a cabeça, para caminhar, porque dentro de casa também a gente fica meio zonzo. Eu vou caminhar um pouco e já fiquei com medo, e era 8 da noite, sabe? E lá a gente saía da aula 2 da manhã, porque a gente ensaiava até de madrugada, e voltava para casa e estava tudo de boa. Então, essas realidades, assim, esses lugares, né, que tu te sente inseguro,
e comparar com lugares que te dão segurança, o corpo sente, tudo muda, assim. Eu andava sem nó, eu era assim, olha, pleníssima. Sim, isso, eu acho que traduziu exatamente a minha sensação e o que eu sinto mais saudade. Porque eu amei a universidade, amei os aprendizados, amei os espaços culturais, tanto de Évora quanto de Lisboa, que eu conheci, amei todos os museus que eu pude conhecer, amei um monte de gente que eu fui para a Europa pensando, eu vou encontrar essas pessoas, e encontrei as pessoas que eu queria encontrar, mas nada se compara comigo, assim, olhando, meia-noite vou sair para caminhar, botar fone nos meus ouvidos e caminhar pela muralha, pela cidade, que a cidade que a gente estava, né, essa Évora, ela é toda muralhada. Eu morava fora da muralha, né, eu morava num bairro distante, porque é engraçado que a percepção das pessoas portuguesas em distância é bem diferente da nossa, né, porque o país é pequeno, então, assim, tu atravessa o país em 9 horas, então, o que pra gente é muito perto, que a gente faz a pé tranquilamente, tipo, andar 3 quilômetros pra ir no shopping que tinha na cidade. Pra eles era assim, fustes a pé, sabe? Um absurdo, um absurdo. Então eu saía à noite de fone pra caminhar, sem preocupação com nada. E todas as vezes que eu me senti intimidada lá, enfim, todas as vezes que algum cara me assediou, que algum português quis e foi xenófobo comigo, assim, eu sempre reagi. Eu me sentia coagida, mas eu também me sentia encorajada de reagir, porque teve algumas situações, assim, muito complicadas. Tu percebe que a gente tem muitos problemas no nosso país em relação a muitos níveis de fobias e misoginismo e tantas coisas, mas ao mesmo tempo eu percebi como nós mulheres brasileiras estamos empoderadas, ou pelo menos a bolha que eu vivo, né? Porque também lá eu conheci outras brasileiras vivendo outras situações e tinha esse choque de cultura também, com expectativas diferentes, mas eu me senti muito empoderados, assim, enquanto pessoa bissexual, enquanto várias coisas que lá é muito difícil. Eu tinha uma colega em particular que eu me lembro que toda a aula ela pedia muita desculpa por tudo, assim, e como aquilo me sacudia, assim, eu pensava, tu não precisa te desculpar tanto, tu não precisa te desculpar de existir, sabe? Mas era uma percepção que eu tinha bastante entre as mulheres, assim, uma dificuldade de se colocar, porque tem um certo não se discute certas coisas, sabe? Tem um machismo colocado ali que é difícil de mexer, são coisas é muito diferente, sabe? A homofobia deles é muito diferente da nossa. Eu tinha vários colegas na universidade que eram, enfim, visivelmente pessoas não heterossexuais, mas assim, eram uma coisa que não se fala sobre isso, sabe? Um dia eu falei com naturalidade sobre uma questão e os meus colegas ficaram muito assim, tá, mas não fala disso que ninguém sabe. Como ninguém sabe? Todo mundo sabe, querido. Mas assim, também tentando não ser a louca do tipo, ai, te solta, vai viver, porque eu não vivia sobre aquelas pressões daquele contexto social. Daí, dentro dessa realidade, o que eu pensava, né? Bom, já que eu não sinto essa pressão, porque eu sou de fora e percebo de maneira diferente, o que eu posso fazer é me colocar e dizer coisas que eles não diriam. Então, assim, nas aulas, quando algum professor falava merda, eu sou estrangeira mesmo, meu tempo aqui vai chegar julho, eu vou embora, eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer, sabe? Eu tenho prazo de validade e vou falar e não vou deixar aquilo me atravessar de maneira que me machuque. Eu tô aqui para ser íntegra com essa experiência, não tô aqui para sofrer mais do que eu já sofro. Então, no que eu puder, eu vou enfrentar. No que eu não puder, eu não vou enfrentar, sabe? A Sil, eu sei que já tinha tido uma experiência de não morar com a família. Não sei tu, Reiline, se já tinha tido essa experiência de não morar com a família, de ter ficado um tempo fora da tua cidade antes de ir pro intercâmbio. Não tinha tido. Só ir pra praia, mas ficar com família, um mês na praia, né? Estamos em família. Mas de ter assim, ai, mãe, vou sair de casa 6 meses, vou para outro país, tu não vai saber se eu tô bem, assim, né, me vendo sempre. Assim, não. Foi uma experiência única, assim, e foi tão primorosa, foi tão necessária. Ouvindo a ti e a Sil, assim, passou um filme na minha cabeça de tantas coisas, mas não dá para falar de tudo. Mas me lembrei muito do impacto que eu tive, sobretudo com a língua. Não sei se a Sil sentiu isso também.
Mas quando eu cheguei, eu lembro que, que tinha situações assim que eu não entendi o que a pessoa estava falando comigo. Eu lembro que alguém me perguntou: tem horas de telemóvel? E eu pensei, telemóvel é um transporte? Tu vai pegar o transporte e tu não sabe que horas que ele passa. Bom, eu também não sei, né? Pensei comigo. Não, telemóvel, celular. E daí eu, tá, horas no telefone. E eu, então, tipo, eram coisinhas assim que eu não entendia. Para mim, quando eu cheguei, foi muito engraçado, porque eu pensei assim, meu Deus, mas eu não era para ser português isso daqui. Esse português está muito diferente do português BR, muito diferente mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei, o primeiro mês foi de adaptação, eu anotava todas as palavras num bloco de notas do celular para, tá, isso é isso, isso é isso, para ir traduzindo, assim, para ir lidando com aquilo. E as pessoas lá, Laura, elas tinham, assim, eu senti isso também, colegas tinham muitos estereótipos do nosso país, né? O que me deixava muito triste, porque quer queira não, tá? A gente tem eu ao menos, tenho todo um ranço com o Brasil em vários aspectos, mas eu amo meu país, sabe? E é muito, para mim, assim, uma sensação que eu não gostava, era de, tá, não fala mal do meu país, porque tu não vive lá, tu não sabe as condições, embora tu esteja certo em alguns pontos, tá? Isso acontece. Aí toda hora tem assalto? Não tem muitos assaltos, aqui não tem, porque não, né? Que bom que não tem. Mas também o imaginário, assim, era algo muito que tu tinha que te desconstruir também aquilo, parecia que pegava uma impressão e já ficava como se fosse todo o país, e a gente sabe que o nosso país é uma miscelânea de diversidade, de pluralidades, enfim. Então aquilo me incomodava muito. E eu passei por uma situação onde tinha vocabulário e tu não conhecer as pessoas, né? Que foi muito engraçada, assim. Tava perto do templo de Évora, né? O templo de Diana lá, lindo, que é um monumento que tem bem no centro da cidade, praticamente. E um homem chegou até mim e minhas amigas e disse assim: me dá um euro, pedindo dinheiro, né? Ai, moço, desculpa, não vou poder te dar. Tipo assim, eu não vou dar dinheiro, né, amigo? Poxa, eu batalhei para conseguir esse euro, sabe? Eu sinto muito, mas pede para um conterrâneo. Não vou conseguir fazer a doação aqui, né? Caridade, não vou conseguir aqui no Portugal, não, no Brasil eu faço. Aí... Você já converteu o real pro euro? Tu sabe de onde que eu vim, amigo? Não dá pra pedir um eurinho assim na cara de pau, não dá. Aí, Laura, ele falando assim, me dá um euro, eu falei, não posso te dar ele. Mete no cu. Que é isso? Que falta de respeito, o senhor. No momento tu era todo pedinte e agora virou grosso, virou rude. Daí, gente, as pessoas aqui mudam rápido. Agora é que eu não dou dinheiro mesmo, né? Pensei. É isso também, tu ir conhecendo todo o entorno, né? É uma experiência muito legal, assim. Embora tenha diferentes momentos constrangedores, momentos que a gente precisa dar uma freada. A Sil falou, né? Eu me permiti falar de tudo. Eu acho que eu era ainda um pouco mais jovem, então eu estava processando tudo, era tudo muita experiência nova para mim. Eu me permitia falar também, mas com mais cautela, eu acho, assim. Eu acho que a coisa da idade, né? Eu fiz intercâmbio eu fiz 33 anos no intercâmbio, né? E sou uma pessoa num relacionamento estável. Então, as minhas vontades lá eram muito distantes das minhas amigas, assim, as minhas amigas eram todas muito mais novas, exceto uma, todo mundo solteira, querendo ferver, enlouquecer, e eu, tipo, eu vou estudar o máximo que eu puder, eu quero viajar, eu quero comer coisas, assim, foi uma experiência diferente, né? E isso, agora, falando das coisas, das palavras diferentes, né? Esse começa com o enfia no cu, que o cu lá para eles é a bunda, né? E é muito engraçado, assim, como algumas vezes, numa conversa simples, alguém falava alguma coisa, a gente, o quê? Mas não tinha a mesma gravidade, ou a gente falava algo, porque lá qualquer palavra, eu não me lembro agora, mas eu peguei mais ou menos umas 5 palavras, assim, aleatórias que a gente usa e que lá quer dizer sexo oral.
né? Ah, o broche, sexo oral. Ah, não sei o que, sexo oral. Então, tipo, tinha que ter muito cuidado de estar falando uma coisa, uma bobagem com as pessoas, e uma bobagem, assim, uma coisa simples, e as pessoas travavam também, porque a gente estava dizendo algo completamente diferente. Ócio não era camisinha, não era durex? Durex. Eu acho que era. Mas se alguém tem durex, tipo. Oi? Abre o Gente, né? estojo. E a primeira vez que alguém me ofereceu um rebuçado, opa, não tô pronto. Rebuçado é bala, né? É bala. Olha o rebuçado, olha. Tô casada. Ai, meu Deus. Olha Mas só, as vou coisas, falar isso mas pra as você. coisas do teatro, por exemplo, né? Ah, traz lá a coluna, traz lá a coluna. E eu, o quê? Que coluna? Vocês nem usam coluna, vocês usam roupa jeans? Que coluna, que coluna? Que era caixa de som. Oh, traz as cenas. Mas que cena? A gente não está sendo cena, que cena era coisas. Então, a gente tinha palavras que elas faziam muito sentido naquele contexto, mas não estavam querendo dizer absolutamente nada do que eu estava entendendo. Então, foi muito engraçado isso de... Eu passei por uma situação, eu fui de tranças, né? Eu fui com as tranças, e aí a gente estava fazendo um espetáculo lá, e eu falei para a professora assim, professora, eu vou ter que tirar as tranças. E ela, mas como que tu vai tirar as tranças? Vai mudar todo o cabelo da personagem. Daí eu pensei, não, calma aí, eu vou tirar as tranças, já estava aqui, né? Eu vou tirar as tranças e não vai mudar, até porque o teatro é o lugar da ficção, a gente tá aqui pra imaginar. Aí tá, daí ela, não tira, eu assim, tchau, professora. Possessa, né? Cheguei em casa, tirei aquelas tranças. Aí eu cheguei na faculdade, olharam o cabelo, né? Ai, Angela Davis, deixa eu tocar. Eu falei assim, não toca, não toca. Aí eu venho assim, tá, gente, o que a gente vai fazer de penteado para personagem? Porque o que acontecia? As atrizes, a gente fazia a mesma personagem, porque era uma turma muito grande e poucos personagens na peça. Daí uma colega minha disse assim, vamos fazer um troço. Um troço? Um troço. Vamos fazer um troço. Eu assim, vai fazer um troço no meu cabelo. Um troço? Railene, troço, coque, bailarina. Ah, é um coque. Ah, me fala que vai fazer um troço, que no Brasil troço é qualquer coisa. Eu saí assim, olha, ai Deus, o troço, modificada, né? Modificada. Então, esse choque das palavras, assim, que tu escuta uma coisa torta que tu não tá entendendo. E a Sil trouxe uma coisa importante também, que ela disse, né, eu queria viajar. Eu também me permiti viajar por diferentes lugares lá, porque tem uma facilidade de acesso, e isso é muito bonito, isso é muito, muito bom, assim, deveria ser assim em qualquer lugar aqui. Nossa, eu nunca fui para São Paulo, para o Rio, por ter que me organizar, por ter condições e tal, mas lá a gente pagava passagem, sei lá, 48 euros para ir para Itália. Sim, Flixbus e Ryanair no meu coração, né? Eu fui de Évora direto para Madrid, pagando 1 euro de Flixbus. 1 euro. Porque tinha aquelas épocas que tinham promoções, né? Vários destinos de 1 a 3 euros. E todas as vezes que eu viajei ali para a Espanha, foi nessa faixa de preço que eu paguei. Assim. Então, é inacreditável para a gente, né? É mais barato que de voltar de São Leopoldo para Porto Alegre. Assim. É outra realidade. Assim. Então, é uma experiência da gente voltar um pouquinho assim. Então, vamos falar de coisa boa, né? Bora. De viver na base do 1 euro. O que vocês faziam no supermercado, gente? Porque o meu interesse geralmente é esse, tá? Até no Brasil, gente. Eu vou fazer uma viagem daqui a uns meses, se tudo der certo. E eu vou fazer essa viagem. E a primeira coisa que eu tava pensando já comecei até inclusive ver pessoas comprando nessa cidade. Como é que era estar nesse lugar aí? Que tipo, você tinha Milka, que não custava um rim. Tinha vinhos, como a Silvana falou, que pensando cada gota que tu tomava dele. Oh, meu Deus, esse vinho custou 20 reais. Então, cada taça custa tanto, porque eu sou uma pessoa que faz esse tipo de cálculo. Então, eu ia ser a pessoa do quem converte não se diverte, não ia funcionar comigo, ia converter cada centavo. Fora, vocês entraram na vibes, quem converte não se diverte, tem 1 euro, vou gastá-lo. Eu não consegui, assim, por completo, né, me desvincular a conversão, assim. Mas, ao mesmo tempo, também, em alguns momentos,
vamos lá, custa só isso, vamos aproveitar, vamos curtir. Mas de mercado, tinha os pastéis de Belém, comi bastante os pasteizinhos. E vinha, assim, vários. Eu não lembro o valor agora, precisamente. Mas, nossa, por exemplo, tu ia com 5 euros pro mercado, tu conseguia fazer compras boas, sabe? Porque o que é uma coisa legal, que eu sentia muito, é que tinha variedade. Então, por exemplo, tu tinha um iogurte que era muito bom, que era 1 euro. Mas tu tinha outros que eram um pouquinho inferiores, que era mais barato. E tu não te incomodava em pegar o mais barato, que era bom também, entende? Não é uma coisa assim, ó, é o mais barato, é horrível, porque aqui eu sinto às vezes que a gente tem essa impressão no supermercado. É outra marca, eu só tomo essa, só como dessa. Não, e lá não, tinha várias marcas, já não conhecia nenhuma mesmo, né? Então eu confiava muito na marca do supermercado, que era o Pingo Doce. Eu tinha certeza que ia ser bom. Sim, lá os produtos da marca do mercado não são inferiores, né? Que geralmente aqui, às vezes, o que é da marca do mercado é o mais ordinário. Não. Lá tinha qualidade. E eu, assim, no mercado... tinha umas coisas que são muito diferentes, que eu falei da proporção, né? Produtos de limpeza, shampoo, eles não são do tamanho dos nossos, são muito maiores. Então teve coisas que eu nunca comprei, tipo amaciante, sabão em pó, eu nunca comprei, porque a casa que eu morava, que eu aluguei, que eu dividia, tinha herança das estudantes que moraram antes, então não deu tempo de se comprar esse tipo de coisa, porque eram galões, assim, absurdos de enorme. Shampoo eu acho que eu comprei 2 vezes, porque era também um negócio gigante, mas na alimentação, eu pensei, né? Tá, tô aqui em outro lugar, não são os mesmos insumos, algumas coisas que para nós são muito baratas, lá era muito caro, tipo banana, que é uma coisa que eu como com frequência. Então eu pesquisava muito, tipo, da dieta mediterrânea e tentei ter uma alimentação, assim, dentro daqueles insumos que tinham lá, tentar variar. Daí, coisas com bacalhau às natas, tem várias receitas às natas, né? Bacalhau a não sei o que, bacalhau às natas, tem uma variação de coisas com creme de leite e bacalhau que... Eu ia perguntar se o natas era a nata, que a gente conhece como nata, Não. ou se era o creme de leite. É o creme de leite. É um híbrido, assim. É uma coisa ali que tem. É uma delícia diferente, não sei classificar. A Sil falou de uma coisa muito engraçada, que era das proporções, né? Realmente, nossa, veio um filme agora, o Sabão em Pó é imenso, né? Todas as coisas muito grandes. E eu lembrei que, tipo, quando eu tirei as minhas tranças, eu fui atrás de... Ai, gente, que viagem. Eu fui atrás de shampoo para cabelo crespo. Não encontrei, né? Iludida, óbvio, não tinha. E ainda bem que eu encontrei um pote de Origem lá. E como o Origem era caro lá, o Origem nosso baratinho aqui, que é R$5, 6, lá era 4 euros, era tipo R$16, né? R$20 no Origem. Eu bem assim, gente, como assim? Então tinha essas desproporções e tal. Eu lembrei do shampoo, assim, que não tinha esse acesso. Mas, em contrapartida, as marcas que a gente costuma ver aí no mercado, quando estava no mercado, não eram tão caras também. Era viável. E tem alguma coisa de lá que vocês queriam muito que tivesse aqui? Uma coisa que só tem lá? Olha, tem uma coisa bem nada a ver. Tem várias coisas. Pode ser a mais nada a ver possível. Mas essa é uma em particular que eu amava, que era o adoçante eram umas cápsulazinhas pequenininhas, assim, tipo um comprimidinho bem pequenininho, e ele tinha um dosador que tu apertava, tipo, era um potinho, e ele tinha uma válvulazinha, tu ia apertando, assim, e caía quantas tu queria. Eu achava isso maravilhoso, maravilhoso. Esses tempos eu vi aqui um parecido, só que muito, muito caro. E era um negócio que eu pagava, sei lá, poucos cêntimos também. Enfim, bobagem, mas que eu adorava era esse adoçante em Drágio. O que eu amei, assim, que eu fiquei viciada depois que eu comi, foi uma bolacha recheada. Não sei se a Sil chegou a ver, que ela era assim, ó, era tudo grande, né? Era tudo em proporções, mas quando a gente fala em proporção é algo grande mesmo. Era uma bolacha desse tamanho, assim, ó, por Deus. E ela era muito boa. E quando a gente fazia viagens, assim, com a universidade,
o lanchinho já tá garantido, né? Vou levar aquele baita pacote. Então, aquilo ali eu gostei bastante de comer. Mas assim, de lugares, né? Eu adoraria ter a paz que tem lá, por exemplo, a tranquilidade. Adoraria ter um parque, tem um jardim lindo, Jardim de Évora lindo lá. Embora o calor eu deixo lá mesmo. O Meu Deus, calor é horrível. horrível. Gente, para vocês terem noção, não sei se a Sil sentiu isso também, mas às vezes a gente estava em casa, assim, no calor, e a gente pensava, pô, por que a gente está dentro de casa? Vamos sair, vamos passear pela cidade, vamos curtir, né? A gente saía e a gente lembrava por que a gente estava dentro de casa. Porque era impossível andar. Nossa, é surreal. A pálpebra queimava, assim, ó, aquele calor quente, era um bafo na pálpebra que tu ficava assim, ó, tonta. Não tem como. E lá é muito seco. Eu cheguei no inverno, né? Então, na semana que eu cheguei, a minha boca trincou toda, assim, eu tive herpes. Comprei uma pomadinha. Lá os remédios são muito caros. Eu comprei uma pomadinha, assim, menor que o meu minguinho. E eu paguei 10 euros naquela pomada. Foi a coisa mais cara que eu comprei lá pra minha boca. Porque trincava, assim, por mais água que tomasse, era muito seco. E no verão, mais quente ainda. E tinha um restaurante, não sei se tu chegou aí lá, Rai, no Samurai. Ai, sim, amei. Samurai, gente. Nossa, Ele era Samurai. Mas assim, era aquele dia que tu. Hoje eu vou. Vou me dar. Era tipo um buffet de sushi, mas tinha outras carnes também. Era muita coisa, é inexplicável. E esse samurai era do lado desse jardim público, que era onde tinha as ruínas fingidas, que eu acho esse nome maravilhoso. Então eu saía do samurai e eu simplesmente ia hibernar no jardim público, deitada na grama, para deixar passar, porque eu tinha passado 1 hora comendo como se não houvesse amanhã. Gente, eu também. Ai, nossa, eu acho que eu deixo a bolacha e pego o samurai, Sil. Gente, o samurai, eu também. Eu saí de lá, comi, eu assim, preciso deitar. Preciso ir pra casa deitar. Eu fiquei, tipo assim, eu saí do samurai 1 da tarde e dormi até as 4, porque tu não consegue te mexer. É tanta comida, é tanta possibilidade, tanta variedade de sushi, é tão fresquinha, é tão boa. E depois tu come só deitando. Só deitando. E outro lugar que eu sinto muita saudade, assim, é o XI, que é a Sociedade Eborense, Sociedade Harmonia Eborense, que era tipo um clube que durante muito tempo as mulheres não puderam entrar, mas, enfim, né, trazendo a história de Évora. E é muito legal que ele se chame XI, né, na abreviação, embora tenha esse passado onde as mulheres não eram bem-vindas. E lá tinha show, tinha exibição de filmes, tinha mesa de jogos, era uma casa gigante com vários espaços, com um bar, enfim, que era um lugar perfeito, que se eu tivesse grana, era o tipo de lugar que eu gostaria de ter, de estar. E tu falando nisso, eu lembrei de algo que é super importante de comentar, assim, não sei se você chegou a pegar esse evento, mas quando eu estive lá, aconteceu um evento em Évora, que era Arte na Rua, eu acho o nome. E, gente, todo dia tinha show, todo dia durante um mês, em diferentes lugares da cidade. E daí, meia-noite, começava um show com música lentejana, né? Porque a gente vivia numa cidade onde ficava, que se chamava a região de Alentejo, que era além do Tejo, do Rio Tejo, de Lisboa. Então, a gente tinha show todo dia na rua, assim, era algo encantador, algo super necessário. Sim, eu não só cheguei a pegar, como eu tive um trabalho selecionado e apresentei nessa rua, e que foi o meu primeiro cachê em euro da vida. Uhul! Mas foi muito legal, assim, muito legal. Muitos artistas. Vi finalmente o show do Chico César, que eu nunca tinha visto, na Praça do Geraldo, que foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Assisti um show de uma banda indiana que eu não acho vestígios dessas pessoas na internet. Então, assim, tá só na minha memória aquilo que eu vivi. Um show maravilhoso com instrumentos que eu nunca tinha visto na minha vida.
e que foi dentro de uma igreja que agora alguns anos se transformou num centro cultural, mas ela tem toda uma estrutura de igreja e ela é a sala preta de teatro da cidade também. Eu tive algumas aulas nesse lugar. Então é muito interessante, assim, Évora é uma cidade para mim assim que para sempre vai ser amada e que eu espero um dia poder voltar lá, porque é um espaço que valoriza muito a cultura, ela parece muito uma cidadezinha do interior. As pessoas, o povo alentejano tem uma coisa que lembra muito o Rio Grande do Sul, assim, muito, muito, muitas pessoas do interior do Rio Grande do Sul. Mas tu olha assim, é uma cidade do interior, mas com uma estrutura cultural que o interior geralmente não tem, que foi o que me fez mais amar aquela vivência, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tranquilidade. Eu gosto do fervo também, né? Gostava de ir na Capítulo, na Praxis, que eram as boates de lá, mas assim, mas eu preferia mais a calmaria, assim, de ir passar a tarde num centro cultural, olhando as coisinhas ali. Sempre tinha exposições com artistas muito interessantes, não era nada, não tinha caretice lá, assim, isso é bem legal. Eu quero só dizer para as pessoas, assim, ó, para aquelas que gostam de uma bebidinha, vão a Portugal e bebam sangria. Não esqueçam de beber sangria. E ginginha no copo de chocolate. E ginginha. Ai, gente, amei, gurias, o papo. Antes de eu encerrar esse episódio, A Última Negra é um espetáculo virtual que tem direção da Silvana, ela faz parte da direção, e a Reiline é atriz também do espetáculo, tem texto do Pedro Bertol, que já participou desse podcast. Deixa eu ver. Da peça são vocês três. Tem mais outras pessoas para convidar que também estão nessa peça. Assistam, gente, espetáculo muito legal, muito bonito aí, né? A gente tem essa experiência diferente de teatro que a gente está tendo agora, nesse período pandêmico, né? De assistir as peças. A gente vai deixar as informações todas lá no nosso Instagram. Tem o Instagram da Última Negra. Vão lá, assistam, comprem seus ingressos. Tá bem baratinho, gente. Tá mais barato ir no teatro virtual do que no teatro da vida real. Então, assim, vamos valorizar esse momento. Tá, não vem pra pedir ingresso pra gente. Tá €1. É, o euro atual, acho que tá tipo €1. É, na conversão de hoje tá €1. €1. Ajude, contribua com o euro. E, gente, aqui, então, né? Vamos encerrando esse Sorocast. Não esqueçam-se do Soropix. lauralima21@gmail.com. Muito obrigado, gurias, pela presença de vocês. Amei o bate-papo. Espero trazer para vocês outros momentos. Ai, que bom que vocês gostaram. Já sou feijão de festa, né? Tô sempre aqui. Adorei. Eu sinto muita vontade de falar dessa experiência. Eu acho que foi a primeira vez. Coincidentemente, em breve falaremos de novo, né, Rai? Eu acho que numa roda que a gente vai estar juntas. De novo? Não sei. A outra, né? Mas foi muito bom, assim, eu sempre tenho vontade de falar, mas eu também espero ser perguntada. Então, que bom que isso aconteceu. Eu ficaria mais tempo aqui, mas o podcast vai ter 3 horas. É que são muitas experiências, são muitos olhares diferentes também. A gente nem conseguiu sair de Portugal, mas é muito bom, assim, é muito bom falar, é muito bom relembrar um tempo tão especial, que modificou bastante as nossas vidas. Eu quero agradecer muito o espaço do Sorocast. E é isso aí, gente. Apoiem o Soropix. E muito obrigada. Obrigada, Sil e Laura, meia conversa. Ai, gente, então é isso. Muito obrigada a você que escutou a gente até aqui. Se você gostou desse episódio, vai lá encher o nosso saco no Instagram pra gente fazer uma segunda edição. Comenta aí no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube também para nos ajudar a dominar o mundo. E é isso por hoje. Beijos, pessoas. Tchau! Dei tchau, gurias! Tchau! Tchau! Buena! Tá em euros.